Bom, nesta aula e na próxima, nós vamos estudar a equação da energia cinética da turbulência. Então, no capítulo 18 do nosso livro de referência, lá da disciplina, do estudo, é feita uma análise da equação da tendência da energia cinética da turbulência em termos simbólicos, em que a gente busca entender qual é o papel, né, ou a importância de cada uma das forçantes na evolução da turbulência, que é representada, né, é expressa por meio da chamada energia cinética da turbulência, tá? Que nós vamos ver como ela é definida, mas está lá no livro, mas a gente vai rever aqui. Então é uma forma da gente poder estudar quais são as forçantes importantes, quais os processos físicos que controlam a evolução temporal da turbulência, né? E como lá no livro é feita de uma forma simbólica, em que não é detalhado como a gente chega nessa equação, eu considerei que é interessante para fundamentar melhor a análise, né, que vocês vejam como a gente chega nessa equação a partir de uma equação de duas equações, melhor, dois conjuntos de equações, melhor dizendo, que a gente já conhece, que uma delas um conjunto, são as equações do movimento, e a outra equação, numa forma compacta, é a equação da continuidade, né? Então, é importante, eu considero, que a gente veja, pelo menos, o processo de dedução dessa equação, para entender que ela é totalmente relacionada com princípios que nós já vimos, por exemplo, lá na disciplina de fundamentos, né, de ciências atmosféricas. E é importante também que a gente, nesse estudo, né, a gente veja quais são as aproximações e as hipóteses que são utilizadas para a gente poder chegar lá naquela equação, em que a gente vai usar também conceitos de escala que são adequados para a aplicação na camada limite atmosférica, né? Então, a motivação para essas duas aulas é justamente permitir que vocês tenham maior conhecimento de como a gente chega, da consistência que tem entre a equação da energia cinética da turbulência e o conceito básico que a gente já viu lá da dinâmica de fluido geofísico, no caso específico aqui atmosférico, e para um melhor entendimento das forçantes, desses processos que controlam a evolução da turbulência, né, a evolução temporal. Então nós vamos começar aqui, nós vamos usar como referência uma nota de aula, que é um resumo, né, da dedução dessa equação, e assim, a ideia é que nós não vamos, a princípio, utilizar essa equação para análises quantitativas, serão qualitativas. Mas é importante, como eu já mencionei, que vocês vejam pelo menos como é que a gente faz para chegar na equação da energia cinética da turbulência, que muitas vezes é referenciada como TKE, que é Turbulence Kinetic Energy, né, que é o termo em inglês, mas em português tem muita gente que utiliza, então vocês já sabem do que se trata, né? Bom, então nós vamos começar aqui, seguindo essa nota de aula, que eu vou encaminhar para os alunos, né? Nós vamos obter as chamadas equações de Boussinesq, tá? Então essas equações de Boussinesq, elas são uma simplificação das equações do movimento, né? Então vamos lá. Iniciamos com as equações do movimento em forma de componentes, né? Então, isso nós já vimos na disciplina de fundamentos, no capítulo 5 de dinâmica, né? Na unidade 5, né? Então aqui nós vamos ter as três componentes das equações do movimento, a direção x, y e z. Essa expressão du, dt aqui a gente está usando para a derivada material, a derivada total, de cada uma das componentes de velocidade, né? Du, dt, dv, dt e dw, dt. Então na componente x a gente tem du, dt,
menos FV, aqui esse é o termo de Coriolis, né? Igual a menos 1 sobre ρ del P del X, esse é o termo da força gradiente de pressão, mais μ sobre ρ e Laplaciano de U. Né? Então aqui esse operador nabla ao quadrado, né, é o operador laplaciano, que é deu2 del x2 mais deu2 del y2 mais deu2 del z2. Tá? μ é a viscosidade dinâmica e ρ é a densidade do fluido. Então μ sobre ρ a gente obtém a viscosidade cinemática, que em geral a gente usa a letra nu para representar. Né? Na direção y, a gente tem dv dt mais fu, então esse aqui é o termo da derivada total da velocidade, componente v, termo de Coriolis mais fu, igual a menos 1 sobre ρ del P del y, força de gradiente de pressão, e μ sobre ρ, Laplaciano de v. Então esses termos aqui, esses três, né, são os termos da força de atrito viscosa. Né? E na direção z tem o dw dt igual a menos 1 sobre ρ del P del z, é o termo de gradiente, força de gradiente de pressão, menos g, aceleração da gravidade, mais μ sobre ρ, Laplaciano de w. Então esses três termos aqui representam as contribuições em cada uma das direções para a força de atrito viscosa. Então nós vamos utilizar também a equação da continuidade na forma lagrangiana, dρ dt mais ρ del u del x mais del v del y mais del w del z, isso aqui é o termo de divergência do campo de velocidade, igual a zero. Né? Então, nós vamos aplicar agora a essas equações do movimento chamada aproximação de Boussinesq, que é válida nas seguintes condições. Né? A primeira condição é de fluido quase incompressível. Nessa condição, a gente vai ver aparecer aqui um termo ρ0. Né? Esse ρ0 é o quê? É um valor característico constante da densidade. Né? Então, o que nós vamos considerar é, para a camada limite atmosférica, tá? Para a região da camada limite atmosférica, nós vamos definir um valor médio da densidade, tá? E esse valor é constante, ele não varia, nem no espaço, nem no tempo, é um valor de referência, tá? Que é um valor médio que é válido para a camada limite atmosférica. E essa expressão, então, é a seguinte: a expressão de quase incompressibilidade quer dizer o seguinte, aqui é o valor absoluto de ρ menos ρ0 dividido por ρ0, sendo muito menor do que 1. E isso quer dizer o quê? Ρ é o valor medido da densidade, tá? Em um determinado instante, em uma determinada posição. O que nós estamos dizendo aqui em relação a esse valor constante, médio, característico, a diferença que tem entre o valor medido, real, e o valor de referência, quando essa diferença comparada com o valor de referência é muito pequeno. Quer dizer, as variações da densidade em relação ao valor constante médio são pequenos. Então o fluido é quase incompressível, porque o que ele varia em relação ao valor constante é pequeno. Tá? E é isso que quer dizer essa expressão aqui. Tá? Então, isso pode ser verificado. Se nós formos lá para o campo para medir, vamos ver que essa relação aqui é uma relação bem razoável e ela está representativa da realidade. Né? E tem uma segunda condição aqui, a validade da aproximação de Boussinesq na atmosfera, ela deve atender, então, como isso aqui não é deve atender às condições da chamada aproximação de movimento raso. O que a gente quer dizer é o seguinte, o movimento raso, a gente vai estar considerando só uma região que é estreita, a camada limite atmosférica, em relação à profundidade da troposfera. Tá? Então, as condições são as seguintes. Né? A escala vertical de variação da densidade na camada limite atmosférica
deve ser muito menor que a escala de profundidade da troposfera. Basicamente, essa é a condição, né? Eu falo aqui como as condições, mas na realidade é a condição, é porque depois virão outras condições aqui, mas que não necessariamente elas estão associadas ao movimento raso, né? Seria mais correto falar aqui a seguinte, né? Essa escala vertical das variações da densidade na camada limite deve ser muito menor que a escala de profundidade da troposfera, né? O que a gente quer dizer? Eu tenho aqui a troposfera, e a gente viu o conceito de escala. A escala espacial é a escala em que é a distância, vamos dizer, e no caso é vertical, em que eu tenho uma variação típica de uma certa variável. Então eu vou pegar o conceito a partir da troposfera como um todo e ver qual é a distância característica que eu tenho a variação típica no valor da densidade. E a gente sabe que é algo ali, a troposfera é algo em torno de 10 quilômetros. Eu pego ali essa distância e a gente considera o quê? Que a densidade na troposfera ela varia quase que exponencialmente ao longo da direção vertical. Então essa seria a escala típica de variação, né? E a gente tem a amplitude de variação típica da densidade, considerando toda a troposfera, tá? Aí nós vamos pegar a parte da camada limite atmosférica, e dentro da camada limite atmosférica tem variações de escala menor na densidade, né? E existe, nós vamos ver posteriormente, né, na disciplina, no estudo lá das variações das propriedades na camada limite atmosférica, que existem variações dentro da camada limite que têm a sua escala característica. E o que a gente está querendo dizer é o seguinte: a escala característica de variação da densidade na camada limite, né, de distância vertical, é pequena comparada com essa escala da troposfera. Basicamente é isso que a gente está querendo dizer. E como é estimada essa escala de profundidade da troposfera? A maneira com que o autor utilizou para fazer essa definição é dividir o valor da densidade, né, pela taxa de variação da densidade com a altitude, e isso daqui vai nos dar o quê? Unidades de comprimento, né? Então ele pega aqui um valor típico de densidade na região, na troposfera, pega a taxa de variação de densidade típica da troposfera na vertical, divide um pelo outro, e o valor que ele obteve é na ordem de 8 km, né? Isso é mais representativo da troposfera em região de latitudes médias, né? Na região tropical a gente sabe que é um pouco maior, mas é uma ordem de grandeza. É isso que a gente quer fazer, analisar. E se nós compararmos, essa é a escala típica de profundidade, né, da troposfera, né, e que tem a sua variação típica de densidade, né? E eu pegar a escala típica de variação da densidade na camada limite atmosférica e comparar com essa aqui, ela é pequena. A camada limite atmosférica, a ordem de grandeza dela é 1 km. Então, se eu comparar 1 com 8, é um valor... não existe uma regra, né? Mas basicamente é empírico isso. A gente considera assim, qualquer coisa na ordem de 1/10, a gente considera que é suficientemente pequeno. Como é 1 para 8, é próximo de 1/10, então a gente diz que essa escala de variação da densidade na camada limite atmosférica é pequeno comparado com toda a troposfera. Aí vem aqui outras 3 condições de validade da aproximação de Boussinesq, né? As magnitudes das perturbações de temperatura e pressão são muito menores que seus respectivos valores médios, né? Aqui nós ainda não estamos tratando de turbulência, a gente está tratando de valores numa escala que é maior que a da turbulência. Depois nós vamos falar de perturbações de turbulência,
né, associadas à turbulência. Aqui não. Então, essas perturbações são consideradas, né, para a região da camada limite atmosférica, para valores, né, que a gente vai considerar como valores médios, mas não estamos falando de turbulência. Então, são variações que tem nos valores de temperatura e pressão, né? Essas perturbações são pequenas quando comparado com o valor médio. É quase que a mesma hipótese que foi adotada lá na densidade. O quanto varia em relação a um valor de referência a variação é pequena. Só que aqui a gente não vai considerar, nesse caso, um valor constante, tá? Logo a seguir a gente vai ver que tem um valor, principalmente porque a gente vai considerar para o campo de pressão. Então essas variações da temperatura e pressão em relação aos seus valores médios, né, é pequena, mas ainda não estamos falando de turbulência. E nós vamos definir que existe um estado básico, né, que está que considera que o fluido está parado, tá? E esse estado básico está em equilíbrio hidrostático, né? Então nós vamos considerar que nós já tínhamos definido um estado básico de referência, a densidade é constante, ρ0, então ela não varia no espaço nem no tempo, e vamos considerar um campo de pressão que varia apenas em altitude. A gente sabe que não pode ter uma coluna de fluido com pressão constante. A pressão tem que variar com a altitude. Eu posso supor, no caso ali, que a densidade, já que o fluido é praticamente incompressível, eu posso considerar que a densidade é constante. Mas a pressão, ela sempre vai ter que variar com a altitude. Então, eu vou considerar que esse estado básico de referência, a pressão, ela varia só em altitude. Então, P0, que é o valor da pressão, é função apenas da altitude Z. E a relação entre P0 e ρ0 é definida pela equação hidrostática. Então, del P0 del Z é menos ρ0G. Então, nisso eu estou dizendo que o estado básico de referência, com fluido considerado parado, né? Ou seja, como é que eu poderia fazer isso? Eu considero um valor constante da densidade de uma média de longo prazo e uma média também espacial, né, ampla, e aí eu pego também valores médios, considerando esses valores médios de densidade e o valor de G, eu posso definir um valor de P0 para cada nível por meio da equação hidrostática, considerando que o fluido, então, esse estado básico o fluido está estático, não está em movimento. Então, as perturbações que a gente vai ter, vão ter perturbações em tempo e espaço, né, que são definidas por esses valores, esses desvios em relação aos valores médios, só que a gente vai considerar que para temperatura, pressão e densidade as variações são pequenas. A aplicação da aproximação de Boussinesq consiste das seguintes mudanças nas equações anteriores, né? Se nós formos aplicar na prática, então o que nós iríamos fazer? Pegar essas condições, levar as equações, tá, do movimento, né, e fazer análise de escala dos diversos termos, né? E aí a gente ia simplificar alguns termos e acabar tendo uma equação com a aproximação de Boussinesq. Aqui nós não vamos ver essa parte da análise de escala, mas vamos ver de forma prática como é que a gente obtém essa equação, depois que fizermos toda essa análise de escala, que vai ser aqui o seguinte. Nos termos onde aparece ρ, né, nós vamos substituir por um valor de ρ0, constante, que é esse estado básico, exceto onde se encontra multiplicada pela gravidade. Tá? Então, nós iríamos manipular as equações e aparecer alguns termos em que eu vou ter a densidade, né? E vai ter um termo de densidade, ρ, né? Que eu vou representar, e aí, assim,
o termo de densidade ρ, né, eu vou representar como um valor que é o valor constante, somado a um valor que é a perturbação, sendo que essa perturbação é uma perturbação de escala maior que turbulenta. Tá? E eu vou chamar isso de ρ-til. E a pressão também, eu vou dizer que tem um estado básico, ela é composta do estado básico, mais uma perturbação que é P-til. Né? Então, a soma dessas duas dá a pressão real e a soma dessas duas dá a densidade real. Né? Então, eu iria pegar essas expressões e levar lá nas equações de movimento, manipular as equações, realizar a análise de escala, e aí o resultado que eu obtenho, o atalho, né, é uma forma de dizer que o atalho para a gente obter as equações é fazer isso aqui. Substituir ρ por ρ0, exceto onde se encontra multiplicado pela gravidade, tá? E como eu estou fazendo o escoamento, considerando que fluido é quase, né, incompressível, eu vou considerar aqui que aproximadamente a perturbação é pequena, então ρ seria igual a ρ0, então sendo constante, o ρ dt vai ser igual a zero, escoamento, a aproximação é de escoamento incompressível. Eu considero que é quase incompressível, mas na análise de escala, esse termo aqui, ele seria muito menor do que os outros, então ele iria a zero. Né? Então, utilizando essas hipóteses nas equações do movimento e equação da continuidade, obtemos o seguinte sistema de equações. Então, nós vamos ter o seguinte, e, como eu observei, pressão e densidade são, respectivamente, soma de um estado básico mais uma perturbação. Então, eu teria isso aqui, du dt menos fv será igual a menos 1 sobre ρ0 del P del X. Então, o termo de gradiente de pressão antes era aqui, por exemplo, na equação da componente x, era menos 1 sobre ρ del P del X. Então, diz lá, substitui ρ por ρ0, né? E o termo de pressão fica del P del X, né? Por quê? Porque a soma de P-til mais P0, né? Sendo que o P0 é função só de Z, então a derivada de P0 em relação a Z, a X vai ser zero, então eu teria a derivada só de P-til. Tá? E aí eu teria também a derivada aqui, o ρ0 é constante, as derivadas da densidade vão ficar só em termos dessa perturbação ρ-til. Tá? E só que nos termos horizontais, né, de componentes horizontais, ρ é substituído por ρ0, dessa forma está aqui, mais μ sobre ρ0, laplaciano de u. Tá? dv dt mais fu menos 1 sobre ρ0, del p til, del y, mais μ sobre ρ0, laplaciano de nu. E aí, lembrando, essas regrinhas, troca ρ por ρ0, exceto no termo que é multiplicado por g, né? Considera dρ dt igual a zero, o resultado que a gente teria fazendo a análise de escala utilizando aquelas hipóteses. Aqui é o atalho, né? Para a gente achar essas equações. Né? E dw dt é menos 1 sobre ρ0 del P del Z, menos ρ-til sobre ρ0 que multiplica G. Então, como aqui o termo de densidade vai aparecer multiplicado por G, né? Então a gente vai manter, não vai ser ρ0 sobre ρ0, vai aparecer ρ-til sobre ρ0. Essa forma daqui, desse termo, é devido à manipulação que a gente faz quando a gente utiliza lá essa definição de ρ como a soma de uma perturbação mais o estado básico. Então a gente chega a essa forma aqui. E como esse é o termo que multiplica pela gravidade, a gente mantém o ρ-til aqui. É o único termo em que vai aparecer um valor de densidade diferente de ρ0. Mais μ sobre ρ0 laplaciano de W. Né? Esse termo aqui é chamado termo de flutuabilidade, né? Porque é ele que vai controlar
se o fluido em relação a esse estado básico, né, se o fluido está mais ou menos denso e se o fluido vai tender, se ele for menos denso, tende a subir, se for mais denso, ele tende a descer. Então, o efeito de variação de densidade do fluido vai ser importante apenas no que se refere à flutuabilidade, ou seja, movimentos verticais. Nos demais termos, as variações de densidade, o que está se supondo aqui é o seguinte: variações de densidade na horizontal não são importantes, elas são importantes na vertical, né? Que realmente a gente já viu anteriormente, né, que a turbulência, né, ela é importante, a produção de turbulência, a forçante térmica, que leva a... Por quê? A forçante térmica está associada ao aquecimento do fluido, que produz movimentos verticais por aquecimento do fluido na parte de baixo da camada limite. Então, o fluido ganha flutuabilidade e se movimenta para cima. Então, esse termo aqui é importante quando a gente vai associar a efeitos termodinâmicos no fluido, né, de aquecimento. E esse é o termo importante. E a equação da continuidade, como a gente considerou que o fluido no final ficou incompressível, dρ dt igual a zero, na realidade, como o fluido é incompressível, o escoamento é incompressível, né? Então, a hipótese inicial não é de escoamento incompressível, é de fluido incompressível. Sendo o fluido incompressível, o escoamento será incompressível, né? Que é dρ dt igual a zero. Então, nós vamos ter dw dt mais dv dy mais dw dz igual a zero. Ok? Então, isso quer dizer que o campo de divergência de velocidade é igual a zero. Tá? O fluido, então, é dito que o escoamento é não divergente também. Note que ρ, que é a perturbação da densidade em relação ao estado básico, aparece apenas no termo de gravidade da equação da componente vertical W do movimento, né? Esse é o chamado termo de flutuabilidade, né? Essas são as chamadas equações de Boussinesq. Então, por enquanto, nós não estamos falando ainda de turbulência. Nós estamos falando, uma simplificação que a gente faz a equação de movimento para a região da camada limite atmosférica, né? Essas aproximações de Boussinesq também são utilizadas para análises de escoamentos no oceano, né? Lá é mais fácil da gente considerar isso, porque na realidade a água do mar, né, é praticamente incompressível, então é mais próximo da aplicação dessas hipóteses. Então, há vários estudos que a gente faz para a parte superior do oceano ali, que a gente aplica essas hipóteses de Boussinesq, né? Quando a escala, né, da camada, né, a escala vertical é relativamente pequena comparada com toda a profundidade do fluido, seria aplicável essas equações aqui. Então, a partir desse ponto, por simplicidade, não serão escritos os símbolos TIL dos termos de pressão e flutuabilidade. Então, nós vamos escrever essas equações sem utilizar o TIL, só para facilitar na hora de escrever, fica menos termos. Mas a gente já sabe que a gente não está falando aqui de pressão e densidade, não está falando do valor total, mas a variação em relação ao estado básico. Lembrando que esse estado básico é um estado de referência numa escala ainda relativamente grande, comparada com a turbulência, com a escala da turbulência. Bom, agora nós vamos dar uma olhada, né, nos termos das chamadas tensões viscosas. Então, nós vamos definir, né, as tensões viscosas da seguinte forma, tá? Tal x, e isso daqui, né, é um vetor, né, tal x, e isso é a componente da tensão viscosa na direção x, ou melhor dizendo, é a componente do vetor de tensões viscosas na direção x, tá? Vai ser μ, que multiplica del v, del x, v vetor. Tá? Então, por isso que cada um desses termos aqui é um vetor, ele vai ter componentes nas direções x, y e z.
tá? Então, a gente mantém a representação aqui da setinha que está sendo utilizada aqui como o vetor. Depois a gente vai usar um circunflexo, né? Mas pode ser a setinha ou o circunflexo para representar que é o vetor velocidade. Então vai ser μ, que multiplica del U, del xi, mais del V, del xj, mais del W, del xk. Tal y vai ser μ del V, del y, que vai ser μ que multiplica del U, del y, I, mais del V, del yj, mais del W, del yk. E tal z, subscrito z, vai ser μ del V, del z, que vai ser μ que multiplica del U, del zi, mais del V, del zj, mais del W, del zk. Então, cada uma das componentes aqui do vetor velocidade é respectivamente derivado em relação a x, y e z, e isso daqui é o que essas componentes aqui, del U, del x, del V, del x, del W, del x, del U, del y, del V, del y, del W, del y, del U, del z, del V, del z, del W, del z multiplicado por μ, né? Essas componentes formam o chamado tensor de tensões, né? Então, vocês viram lá em mecânica dos fluidos, né? Que a gente pega como se fosse um volume de controle e vai analisando cada componente da tensão nas faces desses volumes de controle. São essas componentes aqui do tensor de tensões, né? Então, μ é a viscosidade dinâmica, que depende das propriedades moleculares do fluido e não do escoamento. Então, μ, né, é a viscosidade dinâmica, é uma propriedade do fluido. Cada fluido tem seu valor de viscosidade dinâmica, que em geral depende também da temperatura, né? Mas é uma propriedade do fluido, não é uma propriedade do escoamento, propriedade do fluido. Pode ser lá medida em laboratório, tá? A viscosidade cinemática nu é definida como, então nu apareceu aqui, μ sobre ρ0, né? Aqui nós estamos utilizando devido à aproximação de Boussinesq, nós não vamos usar mais μ sobre ρ, mas μ sobre ρ0, por consistência com as hipóteses de Boussinesq que a gente usou anteriormente, né? Agora a gente vai falar sobre a força de atrito viscosa após termos definido aqui as tensões viscosas, né? Então, nós vamos definir a força de atrito viscosa por unidade de massa. Então, a força por unidade de massa, na realidade, é aceleração. Então, a tensão é o quê? É uma força por unidade de área, né? Sendo que a gente tem tensões de cisalhamento, que elas são paralelas à superfície, né, do volume de controle, e as tensões que a gente vai considerar como os componentes que são normais à superfície do volume de controle, são os componentes de pressão, tá? Então a gente teria as tensões de cisalhamento, força sobre área, e uma tensão normal também, que na realidade força sobre área vai ser a parte da pressão, que vai, na realidade, elas estão relacionadas aqui à diagonal principal do tensor de tensões, né? Considerando que ele seja uma matriz, né? Então, a força de atrito ela vai ser 1 sobre ρ0, que multiplica del tal x, del x, mais del tal y, del y, mais del tal z, del z. Então, é essa a definição da força, ou seja, é a derivada de cada um dos vetores, das componentes das tensões. Faltou aqui, por favor, completar aqui com o circunflexozinho, né? Como está expresso aqui em cima, né? Que vai ser, se nós realizarmos essa operação aqui, nós vamos ter isso aqui, ó, nu que multiplica Laplaciano de UI mais Laplaciano de VJ mais Laplaciano de WK. Então, nós pegaríamos cada uma dessas componentes aqui, nós íamos derivar, por exemplo, tal x, derivar em relação a x, tal y em relação a y, tal z em relação a z. Então, essas derivadas aqui se transformariam em derivada segunda de u, v e w, respectivamente, em relação a x, y e z, que é
a expressão do Laplaciano. Então, como eu estou dividindo aqui por Rho0 também, eu vou ter nu que multiplica esse Laplaciano de cada uma das componentes, né? Note que a soma dos últimos termos das equações de Boussinesq representa a força de atrito viscosa. Então, essa definição de força de atrito viscosa veio da definição das tensões. A derivada da tensão, então, vai ser a força de, serão as componentes da força de atrito. E se nós olharmos, voltarmos lá nas equações de Boussinesq, é o que a gente tem aqui no finalzinho aqui de cada uma das expressões, os termos de Laplaciano das velocidades, aqui é U, V e W, multiplicado por μ sobre Rho0, que é a definição da força de atrito, e no caso aqui, né, μ sobre Rho0 é o nu, né? Então isso daqui é a força de atrito expressa em unidades, que serão unidade de aceleração, porque é por unidade de massa, né? Então, a partir dessa definição das tensões, a gente chega a essa expressão da força de atrito que nós já vimos lá, que é uma das forçantes da equação do movimento, e depois fizemos a aproximação de Boussinesq, que foi, basicamente, aqui foi trocar o Rho por Rho0, né, para esse termo. Agora a gente vai guardar esses resultados, vamos olhar uma outra coisa chamada, que é o espectro de energia da turbulência, tá? Então, assim, a partir de observações, né, em que a gente pode fazer medições, por exemplo, da velocidade, né, na atmosfera. Então, nós fazemos uma série de medições, né, com uma alta frequência de medição de valores, por exemplo, de velocidade, né? E aí, se nós fizermos, né, uma decomposição a partir de energia associada a cada uma das frequências características lá daquele movimento, então fizemos a análise de Fourier e verificarmos qual é a contribuição de cada frequência para a variância total, né, ou a variabilidade típica, né, que a gente vai ter total da velocidade, é a variância da velocidade. Quando a gente faz a análise de Fourier e decompõe, né, a contribuição de cada uma das frequências que estão atuando no escoamento, a contribuição que ele dá para a variabilidade, a soma de todas as contribuições vai ser a variância que a gente teria obtido estatisticamente. Então, a decomposição, a análise harmônica, né, por série de Fourier, ou seja, a decomposição da contribuição de cada uma das frequências para a variabilidade total, é o que a gente chama o espectro de energia. Então, se eu fizer isso para um escoamento atmosférico típico, eu teria algo parecido com essa figurinha aqui. Então, isso daqui, ó, esse eixo horizontal aqui, é o eixo que a gente vai colocar aqui, ou em frequência, né, na parte de ciclo por hora, em unidades de ciclo por hora, isso aqui, ou expressa em período, né, que seria o inverso da frequência, né? Então, o período aqui em horas. Então, o ciclo por hora é a frequência, né? Então, aqui a gente teria variando, em termos de ordem de grandeza, né, de 0,01 até 1000, né? Então, altas frequências aqui, baixas frequências aqui, ou longos períodos aqui, períodos curtos aqui em termos de hora. Então, variando de 100 até 0,001. Esse aqui é o eixo, então, dos frequências ou períodos. E esse eixo aqui é o eixo que ele mede o valor da energia, vamos chamar assim, ou quanto aquela frequência contribui para a variabilidade do fenômeno ao longo do tempo, tá? Então, a gente tem valores grandes aqui, quer dizer que
uma grande contribuição para a variabilidade, né? E valores pequenos quer dizer que é pouca contribuição para a variabilidade. Se eu integrar essa figura aqui, o resultado que eu vou ter é a variância, né, estatística, aquela definição de variância que a gente tem da estatística. A variância da série temporal que eu medi lá, né? Então, essa região aqui, né, de períodos longos ou baixas frequências é chamada de região dos movimentos das grandes escalas. Então, são aqueles fenômenos. Então, aqui está falando do fenômeno na ordem de 100 horas. 100 horas, o que? Tipicamente é algo na ordem de 5 dias. E isso aí o que? É a ordem de grandeza de fenômenos de escala, por exemplo, sinótica, né? Então, a gente tem na escala sinótica, que está aqui, ó, tem bastante variabilidade, a gente já viu, tem bastante energia nesses sistemas meteorológicos. Quando eles vêm, eles perturbam a atmosfera, então eles controlam a variação, por exemplo, de velocidade, eles têm uma contribuição importante para variar. Entra um sistema frontal, a velocidade do vento aumenta, depois diminui, e essas variações é que elas representam a variabilidade do fenômeno, né? E existe aqui também outros fenômenos numa escala menor que também fazem com que haja variações, né, por exemplo, no campo de velocidade em um determinado local, tá? Então, da análise que a gente possa fazer, análise harmônica, vai aparecer também bastante energia aqui. E essas escalas são pequenas, né? Frequências pequenas, e em geral a gente tem frequências altas. Então, quando a gente tem altas frequências, quer dizer que os períodos são curtos, e isso, em geral, fenômenos de fluidos, né? Existe uma relação entre a escala espacial e a escala temporal, né? E aí, que é a chamada escala advectiva, né? E aí, o que acontece? Fenômenos de alta frequência, né? Em geral, eles têm escalas horizontais, né? Escalas espaciais pequenas. E fenômenos de baixa frequência são escalas espaciais grandes, né? E essa região aqui, a gente diz que é a região da escala turbulenta, né? Onde eu tenho movimentos de vórtices turbulentos que dão contribuição significativa para a variabilidade de uma certa variável meteorológica. Eu estou utilizando aqui a velocidade, que é bem representativa disso, tá? Então, eu tenho duas regiões de muita contribuição para a variabilidade da dinâmica atmosférica, né? E entre elas, essas duas regiões aqui, de pequenas escala e grande escala, eu tenho uma região de muito pouca contribuição para a variância total. Lembrando, a variância total vai ser o quê? A integral desse espectro aqui, né? E aqui, essa região tem pouca contribuição. Essa região a gente chama de hiato de energia, ou gap, né? Que chama, como é um hiato na região espectral, é chamado de spectral gap, tá? Que isso é típico da dinâmica atmosférica, né? Então, essa é a representação esquemática do espectro de energia da velocidade do vento na superfície. A gente chama espectro no sentido de que a gente está dizendo, para cada frequência ou período, né, e isso poderia ser transformado também, ou escalas espaciais, né, a gente vai ter uma certa contribuição energética, né, e isso, como é para cada frequência, a gente chama de espectro de energia, que está analisando a contribuição para cada frequência ou comprimento de onda, né? Se a gente está falando do ponto de vista espacial. Note que no espectro de energia podemos identificar três partes distintas. Então, a escala sinótica, que tem movimentos lentos, e a escala de tempo longa, né, que de forma geral aqui é maior que 10 horas. Então, é a ordem de grandeza, né? Então, está pegando 10 como referência aqui, período maior que 10 horas seria aqui. Nesses 10 horas aqui,
em torno de 12 horas. Existem fenômenos que estão numa escala que, na realidade, não seria o limite inferior, né, da escala sinótica, que é a mesoescala, né? Então, isso aqui seria algo na mesoescala. Então, está falando, daqui para cá, o que é mais importante? A energia maior da escala sinótica. Então, por isso é chamada escala sinótica. Mas isso aqui está mais aproximado da mesoescala, né? A escala turbulenta, que são movimentos rápidos, escala de tempo curta, menor que 10 minutos, né? Então, a gente está falando aqui, 0,1 hora, seria algo em torno de 6 minutos, como estamos falando de ordem de grandeza, é essa parte aqui. Então, escalas temporais menores que 10 minutos é essa parte aqui, tá? Porque pega a ordem de grandeza como múltiplo de 10, né? E o hiato espectral com variância mínima, que é essa região aqui, que tem pouca contribuição para a variabilidade, né? O hiato espectral, então. A região do espectro com mínimo de variância na escala de tempo intermediária, entre 30 minutos e 1 hora, que é mais ou menos essa região aqui, ó, que a gente está falando, né? 1 hora está aqui em termos de ordem de grandeza, é essa região aqui, né? É chamado de hiato espectral, spectral gap. Ele aparece separando os picos de energia da escala sinótica e da microescala. Então, aqui é a microescala, a escala da turbulência, o pico, e aqui é a escala sinótica. O hiato espectral aparece aqui separando essas duas regiões. Então, assim, o importante aqui é o que vai ser mencionado agora. Assim, se tomarmos média em uma escala de tempo de 30 minutos, iremos remover as flutuações turbulentas e poderemos ainda identificar as características de escoamento na escala sinótica. Então, quer dizer o seguinte, tipicamente, existe uma separação significativa, né, entre a escala de movimentos turbulentos e a escala de movimentos de grandes, de maior escala na atmosfera, que seria a escala sinótica. Então, esses movimentos de grande escala estão bem separados do ponto de vista de frequência do escoamento turbulento. Então, nesse ponto de vista, o que ele está falando é o seguinte, se eu aplicar aqui um processo de média, a média é o quê? É um processo de filtragem. Tá? Quando eu faço uma média, eu estou filtrando as contribuições que tem no caso aqui, se é uma média temporal, que eu vou ter em intervalos de tempo, menores, tipicamente, do que do intervalo de tempo da média. Tá? Então, como esses fenômenos aqui estão na ordem de 10 minutos, e a separação diz aqui está em torno de 30 minutos, se eu fizer uma média dos valores ao longo de período de 30 minutos, o que eu vou fazer aqui é filtrar fora isso aqui. Eu jogo fora, retiro, né, da minha série temporal, quando eu faço média para uma média, vou chamar de média, poderia ser, por exemplo, pegar intervalos de 30 minutos e vou fazendo média em cada um deles, vai desaparecer aqui, vão desaparecer as variações de alta frequência, eu vou ficar só com as variações de baixa frequência. Esse aqui é o ponto que ele quer chamar a atenção. Por quê? Porque estão bem separados os picos de energia da alta frequência e da baixa frequência. Então, se eu faço média, o que eu vou fazer? Eu retiro as variações de alta frequência e mantenho as variações de baixa frequência. Tá? Esse que é o ponto. Tá? Então, se tomarmos médias de escala de tempo de 30 minutos, que é um intervalo de tempo maior do que a escala típica da turbulência, iremos remover as flutuações turbulentas e poderemos ainda identificar ou ficar com as características de escoamento na escala sinótica. Ou seja, estou filtrando retirando as altas frequências, ficando só a baixa frequência. Né? Definimos então o escoamento médio como os movimentos representados à esquerda do hiato. Ou seja, eu vou chamar o movimento médio,
a baixa frequência, tá? Os movimentos de grande escala. E a turbulência com os movimentos à direita do espectro, do hiato espectral. Então, isso aqui eu chamo de turbulência, e isso aqui eu chamo de escoamento médio, tá? Ou seja, escoamento médio grande escala e turbulência pequena escala. Então agora nós vamos. Então a ideia aqui é a seguinte: eu vou. Depois a gente vai ver aqui que é o seguinte: eu vou pegar um valor típico que eu meço lá de uma variável meteorológica e eu vou dizer que aquele valor é a soma de um valor médio com uma perturbação. Tá? Sendo que eu vou apelidar essa perturbação, agora a gente vai falar de turbulência. Eu vou apelidar essa perturbação, eu vou chamar ela de turbulência. E o que é a contribuição de média, eu vou chamar de contribuição de grande escala. Ou forçante de grande escala, que eu vou chamar de média. Tá? Então, o operador de média que a gente vai utilizar, ele vai ser justamente para fazer essa filtragem. Tá? Então, vamos considerar uma quantidade qualquer que pode ser U, V, W, θ, T, etc. Então, pode ser qualquer uma velocidade. Eu usei aqui em várias... nos exemplos que eu citei ali, eu falei sempre de velocidade, porque é mais fácil a gente, talvez, entender. Mas pode se aplicar esse conceito a qualquer uma dessas variáveis, temperatura potencial, temperatura termodinâmica, etc. Então, eu vou chamar genericamente aqui de Q. Esse Q não é, a gente está usando a letra Q, mas não é unidade específica. Poderia ser unidade específica, mas o Q aqui tem o sentido de a gente estar falando de uma propriedade qualquer. A média temporal Q barra x, y, z e t, e aí é importante ver isso aqui, ó. Essa média, ela varia no tempo, porque olha só, se eu pegar uma série temporal longa, sei lá, vamos dizer aqui, eu fiz medições aqui durante o período de 6 horas, né? E aí eu vou pegando intervalos de tempo de 30 minutos e vou, em cada um desses intervalos, eu vou fazendo uma média. Tá? Então, o que acontece? Para cada uma dessas médias, elas podem variar no tempo também. Então, a variação que eu poderia obter das médias é uma variação de longo período. Né? Então, por isso que o valor de média, que é barra, ele pode variar no espaço e no tempo também. Então, no intervalo de 30 minutos, a média não muda. No intervalo de 30 minutos, a média não vai mudar. Mas se eu pegar 6 horas, a média que eu fiz lá no início do meu intervalo de 6 horas pode ser diferente da média que eu fiz para 30 minutos lá no finalzinho. Então, a média pode variar no tempo. Dentro do intervalo, é lógico que a média não vai mudar, né? Do intervalo de 30 minutos. Mas entre intervalos de 30 minutos, comparando um com o outro, pode ter variação. Por isso que aparece esse T aqui, é importante perceber isso. Tá? Então aqui, ó, Q barra x, y, z e t é representado dessa forma aqui, analiticamente. É 1 sobre t, que multiplica a integral de menos t sobre 2 a t sobre 2. Então, t é o intervalo de tempo que eu realizo a média. Tá? Então, eu vou pegar um instante central aqui, que é um instante t, tá? E eu vou pegar, por exemplo, se o meu intervalo t, maiúsculo aqui de média, ele é de 30 minutos. Então, eu vou pegar 15 minutos antes, que vai ser desde menos t sobre 2 até 15 minutos depois de t. Então, é mais t sobre 2. O intervalo é menos t maiúsculo sobre 2, é mais t sobre 2. Vou integrar o valor de Q, que multiplica a função de x, y, z, e t mais tal de tal. Então, o tal é a variação de tempo que eu tenho em relação ao meu instante de referência, que é o meio. Então, o tal vai variar de menos
15 minutos até mais 15 minutos. O T é fixo, é importante anotar isso. Neste intervalo de 30 minutos, eu estou dizendo o seguinte: o meu instante de referência é o instante do meio. Então, eu estou fazendo uma medição entre 0 e 30 minutos. Eu pego um instante de 15 minutos, que vai ser a referência. Eu vou dizer, então, essa medição, essa parte da série de medições entre 0 e 30 minutos, 15 minutos é o meu instante central e ele vai ser, a média vai se referir a ele. É isso que eu estou dizendo. Então eu faço a média dos valores 15 minutos antes e 15 minutos depois desse intervalo de referência. Essa é a minha média. Aí eu vou para o próximo período de 30 minutos. Então foi 15, avancei mais 30 minutos, agora é o minuto 45, que é a referência. Aí eu pego 15 minutos antes, 15 minutos depois, faço a média desses valores. Depois eu vou fazendo assim. Então, eu vou ter, por exemplo, teria 15, 0, 15, 45, 0, 15, 45, 0, seriam os vários instantes de referência, cada um com uma média. Tá? Né? E aí, por isso que chama a atenção aqui. O Q barra pode variar no tempo T, mas no intervalo T minúsculo. T maiúsculo é o quanto eu estou andando no tempo em relação ao meu instante de referência. Que no caso, se eu dei o exemplo, 30 minutos, 15 minutos antes, 15 minutos depois. Então a ideia é essa. Tá? Então, prosseguindo. O valor instantâneo Q, né, ele pode ser decomposto da seguinte forma. Um valor instantâneo Q é a soma da média e o valor da perturbação. Tá? Então, Q barra é a média temporal e Q' é a perturbação a qual iremos associar à turbulência. Então, nós vamos dizer que nesse intervalo de tempo de 30 minutos eu faço uma média e aí eu pego qualquer valor, né, da variável Q medido instantaneamente. Retiro o valor da média, o que eu vou ter é a perturbação que vai corresponder nessa escala que eu estou fazendo a medição, seria a contribuição para a variância devida à turbulência. Né? Então, essa é o apelido que eu dei, eu chamo isso daí de turbulência. Tá? Uma hipótese importante desse processo de obtenção de média, a gente chama de promediação, obtenção da média. Uma hipótese importante da promediação é que Q barra de T é constante no intervalo de tempo T menos T sobre 2 até T mais T sobre 2, como eu mencionei. Então, ao longo do intervalo que eu estou fazendo média, que é o intervalo T maiúsculo, a média é constante, o Q barra de T. Então, estou representando a média por esse barra. Né? Isso será verdadeiro se a escala de tempo de variação de Q barra da média, então, a média tem que variar, né, lentamente quando comparado com o intervalo de tempo que eu estou fazendo a minha, obtendo a média. Então, se o meu valor médio está variando muito rápido, né, e a escala de tempo que eu estou fazendo a média é comparável com a da variação do escoamento de grande escala, eu não vou conseguir separar um do outro. Eu tenho que sempre obter médias para intervalos de tempo que sejam pequenos comparados com a escala de tempo típica de variação da média. Tá? Essa hipótese será válida se o hiato espectral for amplo. Ou seja, tem que ter uma grande separação. Vamos voltar lá na figurinha do espectro. Tem que ter uma grande separação entre o pico de energia da grande escala e o pico de energia da pequena escala. Imagina que esse pico aqui esteja muito próximo desse aqui. Então, o que acontece? Quando eu fizer a média, se esse daqui estiver muito próximo desse aqui, quando eu vou fazer a média, eu vou tirar um pouco da energia também, por exemplo, da grande escala. Então, eu não estou conseguindo separar adequadamente quem é grande escala e pequena escala. Então, o espectro
tem que estar bem separado, eu tenho que ter um hiato bem definido aqui. Tá? Eu estou colocando aí uma figurinha que mostra a ideia do que seja essa variação. Né? Então vocês podem ver aí que aparece na linha contínua, aparece a variação do fenômeno, o valor de Q, que seria a soma dos dois, o valor médio e o valor instantâneo. Né? E aí aparece como a barra, né, e as duas setinhas, né, indicando para a esquerda e para a direita, o intervalo de tempo que eu estou realizando a média. Né? Então, para cada um desses intervalos, eu tenho um valor médio, e aí está aparecendo essa linhazinha pontilhada aí, ela está mostrando a variação da média na escala de tempo longa. Não, então é uma variação relativamente lenta, que a gente está vendo, da média, quando a gente compara com as variações que tem sobrepostas sobre essa lenta variação, o fenômeno está variando mais rápido. Essa variação rápida sobreposta sobre a variação lenta é que seria a contribuição do termo de turbulência. Tá? Ou seja, se eu pego toda essa o valor total, que é o Q, que é representado pela linha contínua. Aí eu faço a média, aí eu tenho essa linha tracejada de variação lenta. Se eu pego o valor instantâneo Q e retiro o valor médio, o que vai me sobrar são só as variações de pequena escala ou de alta frequência. E isso é que é a turbulência. Então, se a gente olhar a figura, a gente vai ver que a escala de tempo de variação da média é longa, né? Então, ao longo do tempo, ela varia lentamente, né? Enquanto a alta frequência varia rapidamente. E isso que quer dizer a separação entre a energia de grande escala e a energia da pequena escala. É essa separação que está sendo mencionada aqui. Né? Então, se eu tivesse a variação, a energia da grande escala variando muito rapidamente também, eu não poderia separar o que é grande escala e pequena escala se elas tiverem essas duas partes do espectro estiverem muito próximas. Então, a gente só pode aplicar essas hipóteses quando existe uma separação significativa. E essa figurinha ajuda a ver o que é uma variação da média em grande escala, que é a variação lenta da linha pontilhada, e a variação de pequena escala, ou a turbulência, que é sobreposta sobre essa variação de grande escala, que é a média. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre propriedades do operador de média, que nós vimos anteriormente, que é aquela integral. Né? Então, nós podemos demonstrar aqui o seguinte. Então, o operador de média, lembrando aqui, ele é aplicado a uma variável Q dessa forma aqui. Q barra vai ser 1 sobre T, que é o intervalo ao longo do qual eu faço a média, integral de menos T sobre 2, T sobre 2, de Q, né, nessa forma aqui. Agora, nas equações que a gente tem, nós temos derivadas da variável. Então, nós vamos aplicar o operador de média às derivadas. E aí é isso que a gente vai ver nessas propriedades. Então, é possível demonstrar o seguinte. Né? Então, eu tenho, por exemplo, a derivada de Q em relação a x. Eu aplico o operador de média a essa derivada. Então, a média da derivada ΔQ, ΔX é igual à derivada da média de Q. Tá? Então, vejam a diferença aqui. Aqui é média da derivada e aqui é derivada da média. Né? Do ponto de vista analítico e prático, isso aqui é extremamente importante. Tá? Outra, então, analogamente ao que eu tenho aqui para x, vale para y também. A del Q, del y, a média da derivada em relação a y é igual
a derivada da média em relação a y, a média da derivada em relação a z é a derivada em relação a z da média, e observem que é importante, a média varia no tempo, tá? Como a gente viu. Então, a média da derivada de Q em relação ao tempo é a derivada da média em relação ao tempo. Tá? Usando o fato que o operador de média, esse operador de média a gente vai chamar o operador barra, é uma integral sobre limites fixos. Né? Então, por exemplo, a média aqui, ó, então essa barra está sendo aplicada sobre tudo aqui, tá? Então, aparentemente aqui só sobre o quê, mas não é. É sobre tudo. A média de del Q, del X. Então seria o quê? 1 sobre T, integral de menos T sobre 2 a T sobre 2, T maiúsculo, de del Q, del X, que depende de X, Y, Z, T mais T', e aqui eu só troquei o operador, a variável de integração, eu botei T', mas poderia ser aquele tal que foi utilizado ali, que é uma variável muda, né? Ela só entra aqui para dar consistência à representação analítica. Né? Então, olha só, os limites de integração, né, menos t sobre 2 e t sobre 2, eles são fixos. Eles não dependem, né, do caso, eles não dependem da variável x. Né? Então, dessa forma, como a derivada em relação a x e t, né, maiúsculo e t minúsculo, independem de x, né? Então, esse operador de derivada ele pode ser colocado para fora da integral. Tá? E aí eu teria o quê? Del x de... Então, eu ficaria com del x aqui, como esse t é constante aqui, ele fica para fora da derivada também. Então, fica del x de 1 sobre t, integral de menos t sobre 2 a t sobre 2, de que de x, y, z, t mais t', dt' com t' variando de menos t sobre 2 a t sobre 2. E isso é o que? É del x da média que é barra. Tá? E é importante notar isso também aqui. Ó. Quando eu pego, por exemplo, se eu tivesse del t de que de barra, né? Então a média de del Q, del t, o que acontece? Esse t aqui, ele é variável, só que o t maiúsculo, né, sobre 2 e menos t sobre 2 maiúsculo, t sobre 2 maiúsculo, esses valores de t, eles são fixos para um intervalo que eu defino. Ah, o meu intervalo de média é 30 minutos. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um valor de t que é menos 15 e outro mais 15. Esses valores não mudam. É isso que está dizendo, são fixos. Então, eles não dependem de t, os intervalos. Né? Então, por isso que aqui vai valer também para o operador de média aplicada à derivada temporal, também vai valer isso aqui. Tá? É importante perceber isso aqui para não confundir. Tá? Por quê? A integral sobre limites fixos. Tá? Agora, se esses limites fossem variáveis, eu não poderia fazer isso. Porque se os limites de integração dependem da variável, da derivada, da variável independente da derivada, aí eu tenho que usar a regra de Leibniz, que não é o caso aqui. Tá? Então, neste caso, eu posso fazer isso porque os limites de integração, eles independem das variáveis em relação à qual eu estou calculando a derivada. Esses intervalos, né, são fixos. Eles não... olha só, é t mais um certo valor. Esse valor, limite, eles são fixos, eles não independem de t. Ok? No caso específico da derivada temporal, que é aquele que pode causar um pouco mais de confusão. Né? Então, assim, considerando essas propriedades aqui, né, e a expressão do operador, aí eu posso fazer assim. Agora eu vou considerar duas variáveis, P e Q, variáveis genéricas aqui, e uma certa constante A. Usando essas regras dos operadores aqui,
é possível a gente demonstrar o seguinte, que a média de uma soma P mais Q é a soma das médias. Tá? Que a média de uma constante valor é a própria constante. A média de uma média é a própria média. Tá? A média de uma perturbação é zero. Né? Então, eu estou dizendo aqui, lembrando, o que é a perturbação? Então, eu estou dizendo aqui, o valor instantâneo é a média mais uma perturbação. Aí eu vou aplicar o operador de média a isso aqui, então é aplicar o operador de média ao lado direito também. Aplicando o operador de média ao lado direito, eu teria isso aqui, ó. Q barra vai ser a média da soma da média mais Q', né? Então eu tenho essa a propriedade aqui, que a média da soma é a soma das médias. Então, a média da soma é a soma das médias. Então seria Q barra barra mais Q' barra Q'. Tá? E a gente viu que a média da média é a própria média. Então, esse valor Q barra barra vai ser o próprio Q barra, mais Q' barra. Se o lado esquerdo é Q barra e o lado direito é Q barra mais Q' barra, então quer dizer que esse termo aqui é zero. Prosseguindo, o produto, né, da variável P com uma média Q barra, eu faço essa média aqui. Então, média de P que multiplica Q barra. Isso daqui é igual ao produto das médias, P barra vezes Q barra. Né? Tudo isso é demonstrável lá a partir da definição. Então aqui a gente está economizando tempo, a gente está indo direto para os resultados que nos interessam. Tá? E a média, isso aqui é importante, a diferença que tem aqui. Ó. Isso aqui é P, que multiplica Q barra, e a gente aplica o operador de média a esse produto, P e Q barra. Agora a gente vai aplicar o operador de média ao produto PQ. Tá? Não é Q barra, é PQ. Né? Então, se eu substituir aqui P por P barra mais P', que multiplica Q barra mais Q', né? Eu vou ter isso aqui. Utilizando essas relações anteriores, eu vou ter isso aqui, que vai ser P barra, que multiplica Q barra, mais P', Q' barra. Tá? E o que é importante? Não necessariamente P', Q' barra é igual a zero. Então, isso aqui é extremamente importante. Q' barra só é igual a zero. Agora, o produto, a média do produto de perturbações não necessariamente vai ser igual a zero. Eu não posso afirmar que isso aqui vai ser igual a zero. Não há maneira, a partir da definição do operador de média, da definição de que o valor instantâneo é a soma da média com a perturbação e das propriedades do operador, eu não posso afirmar que sempre P', Q' barra vai ser igual a zero. Eu posso afirmar que Q' barra vai ser sempre igual a zero. Agora, P', Q' barra é igual a zero a partir dessa definição da média do produto de duas variáveis. Tá? Aí vai ser P barra Q barra mais P', Q' barra. Não necessariamente isso aqui vai ser igual a zero. Ok? Bom, agora nós vamos falar sobre as equações de Reynolds. Né? Então, assim, o Reynolds propôs isso, né? Quando ele estava fazendo o estudo, ele queria analisar ou estudar os efeitos da turbulência. Então, ele propôs, foi ele que propôs essa separação de uma determinada variável em uma parte que é a chamada de média e outra parte que é perturbação. Tá? Então, quando a gente pega as equações de Boussinesq e aplica essa decomposição de Reynolds, a gente vai obter as chamadas equações de Reynolds. Né? Então vamos falar aqui da decomposição de Reynolds. Né?
na decomposição de Reynolds, as variáveis das equações de Boussinesq são expressas como a soma de uma média e uma perturbação, que é o que a gente viu anteriormente, né? U, por exemplo, é o barra mais U', V igual a V barra mais V', W barra mais W', P barra mais P', e Rho é Rho barra mais Rho'. Né? E quaisquer outros, se fosse θ, seria θ barra mais θ', assim sucessivamente. Tá? Então, nós vamos aplicar a decomposição de Reynolds às equações, né, de Boussinesq. Né? Então, nós vamos fazer primeiro aplicar a equação da continuidade. Então, por exemplo, aqui é divergente de V, e aqui eu vou usar para representar o vetor velocidade, estou usando aqui o circunflexo, ao invés da setinha. Né? Então, a gente já viu na equação de Boussinesq, né, a divergência de V igual a zero. Eu vou substituir V pela soma de dois vetores, o vetor de média e o vetor de perturbação. Então, vai ser o V barra mais V'. Lembrando que eu não vou ficar repetindo aqui, isso para simplificar, mas são vetores, igual a zero. Né? Aplicando, então, o operador de média a essa expressão aqui, dos dois lados, eu vou ter o quê? O divergente da média de tudo vai ser igual a zero, e zero é uma constante, a média é uma constante, é igual a zero. E aí, como isso é uma soma, então eu vou ter que a média da soma é a soma das médias. Então vai ser o divergente de V barra barra mais V' barra. Lembrando que aqui são derivadas em relação a x, y e z, respectivamente. Né? Então, essas derivadas a gente viu. Derivada da média, a média da derivada é a derivada da média. Então, por isso que o operador de média ele é aplicado sobre isso tudo aqui, mas depois ele é reduzido para ficar aplicado só sobre esse argumento aqui. Então, por isso que fica não tem a barra sobre o operador nabla, mas só sobre o argumento aqui, que é V barra barra mais V' barra. E a gente sabe que a média da média é igual a média. Então, isso daqui, divergente de V barra mais V' barra é igual a zero. Né? Então, nós sabemos, né, aqui que o divergente de V, né, que o escoamento, esse V barra, né, divergente de V barra, isso aqui vai ser igual a zero. E V' barra, né, isso daqui, a média de perturbações, isso é igual a zero. Tá? Então, assim, isso aqui, V' barra, isso aqui é igual a zero. Então, sobrou o quê? Divergente de V barra barra igual a zero. Né? V barra barra, a gente sabe o que é o quê? Que é o V barra. Então, o divergente de V barra é igual a zero. Né? Então, olha só, aqui é o divergente de V barra mais V'. Né? Então, isso aqui eu posso escrever como divergente de V barra mais divergente de V' igual a zero. Se o divergente de V barra é igual a zero, então quer dizer que o divergente de V' é igual a zero. Essa expressão, então, né, está utilizando, para a gente obter essa propriedade aqui, que o divergente de V' é igual a zero, a gente faz esse procedimento. Pega, então, o V, representa como uma soma, e isso eu poderia aplicar esse operador aqui para cada um separadamente, divergente de V barra mais divergente de V', só que antes a gente faz o quê? Aplica o operador de média para toda a expressão, ele vai ficar limitado a só o argumento, aí eu uso as propriedades que a média da soma é a soma das médias, como isso daqui vai dar o próprio divergente V barra e a média de uma perturbação é igual a zero, eu vou ter que o divergente V barra é igual a zero. Se isso aqui, essa soma aqui, divergente de V barra e divergente de V' igual a zero, e esse é igual a zero, quer dizer que o divergente de V' é igual a zero. Ou seja, o escoamento médio é não divergente e a parte de perturbação do escoamento também é não divergente. Tá? Agora, nós vamos aplicar sobre as equações do movimento. Né? Então, essa parte aqui é a parte mais complicada para a gente obter as equações de Reynolds. Então, é importante acompanhar com atenção,
porque tem muitos detalhes aqui. Vocês veem que a equação da continuidade, a gente tem que ir seguindo e analisando cada pedacinho ali desse procedimento de aplicação da média sobre um termo, né? Tem que ter cuidado para não se confundir. Então nós vamos pegar aqui só a componente I, vamos começar por ela, tá? Então nós vamos aplicar o operador de média, né, a todos esses termos aqui da equação de Boussinesq. Então é du dt menos fv é igual a menos 1 sobre rho zero del p dx mais nu laplaciano de u. Então a gente aplicou, né, o operador de média do lado esquerdo e do lado direito. Aí o que a gente fez? Como o operador de média é sobre a soma, então é a soma das médias. Então eu aplicaria a média aqui e a média aqui. Como o f é constante, então o operador de média fica só sobre v, por enquanto a gente mantém essa forma aqui. Tá? E menos 1 sobre rho zero a gente viu que é constante, fica a média de del p del x, por enquanto a gente mantém assim, mais nu, laplaciano de u, como a gente viu a derivada da média, isso vai valer para a derivada primeira e derivada segunda, a média da derivada da média. Então, fica dessa forma. E o operador de derivada total é o que? A soma da derivada local mais o termo de advecção. Então, a gente teria a média sobre todo esse lado direito. Como é a soma de duas parcelas, então é a soma de cada uma, a média, soma da média de cada um dos termos, e aqui como é a derivada temporal, a média da derivada é a derivada da média, né? E esse termo aqui a gente vai desdobrar, né? Que aqui, esse termo de advecção, então eu vou ter o quê? É a multiplicação, né, de cada termo de velocidade com as derivadas de u. Então, é um pouquinho mais complicado. Então, esse é um termo chamado termo não linear, né, da advecção. Né? E, então, eu vou expressar esse termo aqui como a multiplicação. Cada um deles vai ser representado pela soma da média e perturbação. Então, por exemplo, esse V, né, vetor, né, que produto escalar com o gradiente de U barra, eu vou pegar esse V aqui e vou chamar, uma parte média e uma perturbação, vai ser V barra mais V' barra, isso aqui, e essa média está aplicada sobre toda a expressão, sobre esse termo aqui. Tá? Escalar do divergente de U barra mais U'. Então, por enquanto, o que eu fiz? Substituí V por V barra mais V' e U por U barra mais U'. Prosseguindo, então. Aí eu vou desdobrar esse termo aqui, que é o operador de média, está sobre todo ele, e aí, como vai ter várias parcelas, a média vai se aplicar a cada uma das parcelas. Então, eu teria aqui a média de... Então, eu vou ter V escalar gradiente de U barra e a barra sobre ele. Aí eu vou ter V barra escalar gradiente de U', mais V' escalar gradiente de U barra e V' escalar gradiente de U' barra sobre cada um deles. Então, eu tenho esse termo, a advecção desse com esse com esse, esse com esse e esse com esse. São esses quatro termos. Tá? Aí, o que acontece? Eu tenho termos aqui de barra sobre barra. Né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter que, aplicando as propriedades, vai ser V barra escalar gradiente de U barra, mais V barra escalar gradiente de U' barra, né? Mais V' barra escalar de gradiente de U barra, mais V' escalar gradiente de U' barra. Aí aqui nós vamos usar o fato de que, olha só, isso é gradiente de U' barra, e a gente sabe que a média de uma perturbação é zero. Então todo esse termo aqui vai a zero, e aqui eu tenho V' barra, então eu tenho média de perturbação aqui também, é zero. Então só vão me sobrar esses dois termos aqui. Ó. V barra escalar gradiente de U barra mais
V' escalar gradiente de U' barra. E como a gente viu anteriormente. Então, decompondo isso aqui são produtos de perturbações. E a gente viu lá, média de produto de perturbação não necessariamente é igual a zero. Então, por isso que esse termo a gente não pode igualar a zero. Esse sim, porque aqui é a média só de uma perturbação e média de uma perturbação. Está multiplicado por termos médios. Tá? Então, não é um produto de perturbações. Então, nesse caso, esses aqui eles vão a zero. Então, esse termo, agora, a gente vai usar um truque aqui para mudar a forma de escrever esse termo. Então, nós vamos focar agora esse termo aqui. V' escalar gradiente de U' barra. Né? Então, olha só. Esse termo aqui, ó, V' escalar gradiente de U' barra, tá? Ele pode ser escrito da seguinte forma. Tá? Vamos pegar, então na realidade é isso aqui, ó. Eu pego esse termo aqui, ó, é o termo de produto escalar do operador com V' U', tá? Isso aqui é o quê? Isso aqui é a divergência de V' U', e vou aplicar a barra. Por enquanto, vamos esquecer a barra, tá? Vamos olhar só isso aqui, ó. O divergente de V' U' é o quê? Eu posso escrever isso como o produto escalar de V' com o gradiente de U' mais U' que multiplica o divergente de V'. Então, este termo aqui, ó, divergente de V' U', ele é o quê? É V' escalar gradiente de U' mais U' divergente de V', ou seja, é passar esse termo aqui para o lado esquerdo. Então, a soma desse com esse é igual a esse. Então, o que eu estou fazendo? Como eu quero reescrever esse aqui, eu deixo esse isolado do lado esquerdo e represento como esse aqui, divergente de V' U' menos U' divergente de V'. E aí eu aplico o operador de barra, de média, o operador de média, que é o barra sobre o lado esquerdo e o lado direito, e como eu assomo as barras, elas ficam aqui sobre cada parcela. Então, o que eu fiz foi pegar esse termo aqui, que é a soma desses dois, e explicitei em relação a esse aqui. Tá? E aí eu vou ter aqui, esse termo aqui, barra U' divergente de V', né, ele é igual a zero, mas não é porque é o produto de perturbações, não é por causa disso que a gente já viu. Não necessariamente o produto de perturbações é igual a zero. Mas porque isso aqui, ó, é divergente de V'. E a gente viu anteriormente que o divergente de V' da equação lá, da equação da continuidade, ó, divergente de V' é igual a zero. Então, este termo aqui é igual a zero, tá? Divergente de V'. Logo, este termo todo é igual a zero, né? Logo, então, ó, V. Então, olha só. Este termo aqui ele é igual a zero. Já que ele é igual a zero, então eu posso somar ele a qualquer termo que ele não vai fazer diferença. Esse aqui é o ponto. Então eu vou pegar essa forma de escrever esse produto escalar de V' escalar divergente gradiente de U' barra, eu vou escrever dessa forma aqui. Este termo é igual a zero. Ele não faz diferença, eu posso somar ou diminuir ele. Então, eu vou manter este termo aqui junto desse outro termo aqui, e ele vai ser igual a isso aqui. Então, como ele é igual a zero, este termo aqui é igual a este termo aqui. Então, isso quer dizer que eu posso substituir aqui, ó, esse termo V' gradiente de U', eu posso escrever ele como isso aqui, ó, divergente de V' U' barra. E assim que é isso que vai ser feito aqui, ó, divergente de V' U' barra. E como a barra está sendo aplicada a toda a operação, e isso aqui são derivadas em relação a x, y e z,
então eu posso retirar a barra do operador e ela fica só sobre o argumento aqui. Então, esse termo V barra produto escalar com o gradiente de U barra, que é o lado esquerdo, vai ser esse termo aqui, V barra escalar gradiente de U barra, mais esse termo aqui divergente de V' U', porque esse termo é igual a zero, então isso quer dizer que esse é igual a esse, eu substituo esse por esse, né? E eu chamo de divergente V', U'. Isso aqui é uma forma conveniente de escrever, que a gente chama forma de fluxo do termo de advecção. E fluxo é o quê? Fluxo a gente viu lá nas definições, é a multiplicação. Fluxo, na realidade, é o quê? É uma quantidade, fluxo da quantidade, a quantidade por unidade de área por unidade de tempo. Mas a gente viu que tem a forma dinâmica e a forma cinemática da gente representar o fluxo, né? E a forma cinemática, de forma geral, é o quê? É a multiplicação de uma velocidade pela propriedade. De forma geral, a gente viu que tem detalhes, quando é quantidade de movimento, quando é energia, a gente viu a diferença. Mas é o quê? É uma velocidade multiplicada por uma propriedade. Então a gente chama de fluxo. E no caso aqui é o fluxo de quantidade de movimento, que é a velocidade vezes velocidade. Tá? Assim, a média da componente x da equação do movimento, utilizando esse resultado aqui, vai ser o quê? Del barra del t, mais aí o termo de advecção, o que eu vou fazer? Eu vou separar, eu vou colocar esta parte aqui, eu vou deixar do lado esquerdo, né? Essa parte aqui, ó, eu vou colocar do lado esquerdo, e essa parte aqui eu vou manter do lado direito. Então ficou aqui, del dt mais v escalar gradiente de u menos fv, tá? Então eu vou chamar esse termo aqui de a, esse aqui de b, vai ser igual a menos 1 sobre r zero del p del x, aqui a única coisa que eu fiz, né, foi o operador de média sobre a derivada é a derivada da média. Então ficou menos 1 sobre r zero del p barra del x, mais no laplaciano de U barra, como a gente já tinha visto, menos o divergente de V', U' barra, que é esse termo aqui que eu deixei do lado direito, eu chamo de termo F. Tá? Empregando procedimentos semelhantes para obter as médias das componentes nas direções y e z, que são as respectivas vetores unitários nessas direções, são j e k, das equações do movimento, nós vamos ter o seguinte. Então, o procedimento análogo é esse, é fazer a decomposição, aplicar a média e depois escrever na forma de fluxo, né? Então, nós vamos ter del V barra del T, mais V barra escalar gradiente de V barra, mais FU barra, menos 1 sobre r zero del P barra del Y, mais no laplaciano de V barra, menos o divergente de V maiúsculo linha, V minúsculo linha, barra, né? Então, esses termos aqui são barra, né? Porque não necessariamente produto de perturbações é igual a zero. E na direção z, vai ser del W barra del T, mais V barra escalar gradiente de W barra, igual a menos 1 sobre R zero del P barra del Z, menos ρ barra G sobre ρ zero. Esse termo aqui não tem complicação, porque ρ zero é constante, G é constante. Então, a variável multiplicado pela constante é constante vezes a média. Quer dizer, a média de uma variável multiplicada pela constante é constante multiplicada pela média, como a gente já viu aqui. E a gente vai chamar esse termo aqui de D, né? Mais no laplaciano W barra, menos o divergente de V', W' barra, né? Então, a gente tem esses termos aqui, né? A gente chama de A. Aqui, esse termo B é o de Coriolis, a gente não tem, né, na componente vertical. E a gente tem o termo C, que é o termo de força de gradiente de pressão. O termo D a gente não tem nessas duas equações, que é o termo de flutuabilidade, que é a componente vertical, que só entra a parte da gravidade só na componente vertical. Os termos E são os termos
de Laplaciano de velocidade que vão estar associados à viscosidade, que está aqui, e esses termos F aqui apareceram, que são os termos não lineares da parte de quantidade de movimento, que a gente vai dar um nome especial a eles. Tá? Os termos nas equações, então, são os seguintes. A, derivada total do escoamento médio. Então, isso aqui, ó, é a derivada total do escoamento médio, que tem 3 componentes, vou pegar só uma aqui, ó. É del barra del t, mais aqui é campo de velocidade médio e componente de velocidade média. Então, isso é o quê? É a parte a derivada total de U barra, derivada total de V barra, derivada total de W barra, relacionada ao próprio campo de velocidade média. Tá? Então, por isso é chamado derivada total de escoamento médio. Só está tratando da parte do escoamento médio, de grande escala. Termos B são os termos de Coriolis, né? Os termos C são forças de gradiente de pressão, também a parte média da força de gradiente de pressão. D é a força de flutuabilidade média, né? Então, tudo isso aqui se refere ao escoamento médio. Né? E é a força viscosa, essa parte aqui, ó, no Laplaciano de U, V e W, respectivamente, é a parte viscosa, da força viscosa média. Né? E F é essa força adicional que é devida ao efeito estatístico médio dos movimentos turbulentos. Então, olha só, esses movimentos turbulentos produziram, quando a gente tira a média deles, da equação de Boussinesq, surgem esses termos aqui que estão associados apenas à perturbação. Então, é a média é o efeito médio dessas perturbações interagindo de uma forma não linear. Tá? Esse termo aqui. Nós vamos apelidar, né, seguindo Reynolds, né, que foi ele que propôs isso aqui, nós vamos chamar isso aqui de tensões de Reynolds. É uma força adicional. Tá? E nós vamos ver que elas podem nós podemos fazer uma analogia desses termos aos termos de tensão viscosa. A gente vai ver na próxima aula como a gente faz isso. Tá? Então, é um termo, então revendo aqui, é uma força adicional por unidade de massa, logicamente, né? Então a aceleração, a força por unidade de massa adicional, que é devida ao efeito estatístico médio, a barra aqui, dos movimentos turbulentos, que são os termos de interação entre termos de perturbação de pequena escala, que é o que? A gente chama isso de turbulência. E isso é chamado de tensão de Reynolds. E nós vamos ver, então, na próxima aula, como é que é a definição dessas tensões de Reynolds e detalhar como a gente faz essa analogia dessas tensões às tensões viscosas.